sempre quem conhece as ovelhas é o pastor, né? É ele que deve pregar. Mas nos foi concedida essa oportunidade aqui neste domingo. Amém? Que Deus em Cristo possa edificar a todos através da sua palavra. Livro de Jó, capítulo de número 1 e verso 1 a seguir. Diz assim o texto sagrado: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se dele. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente a seu serviço, de maneira que este era maior do que todos do Oriente. E os seus filhos faziam banquetes em casa, cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? E assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Eu quero encerrar aqui com o capítulo de número 6 do livro do Gênesis, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Diz assim, versículo 1. É o livro mais fácil de encontrar. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todo que a escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que é digno de honra e de glória. Nós abrimos aqui 2
textos sagrados. O primeiro dele, o livro de Jó. Um texto que fala sobre este homem que havia na terra de Deus. Um homem o qual Deus fez a ele referência. E disse que Jó era homem íntegro, era reto, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós observamos aqui que Jó tinha 10 filhos e tinha muito gado, muita fazenda, muitos servos. E diz a palavra que os seus filhos faziam banquetes. E a primeira lição que eu quero tomar aqui hoje é sobre a comunhão, pastor Reginaldo, daqueles irmãos. Que uns convidavam os outros para os seus banquetes. Havia entre eles uma comunhão. Não tinha esse negócio de chamou um e não chamou o outro. Porque todos eram família. E diz a palavra que quando eles terminavam os seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Como assim? Pregando para eles a palavra. Não havia lei, ainda não tinha lei. Jó certamente viveu no tempo da época patriarcal. E ele oferecia sacrifícios, costume este que veio lá de Abraão, ainda quando Deus chama ele para sair da terra, para oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus. Então, pela época, e citando Ezequiel sobre Jó, sobre Daniel, como homens justos, nós vamos observar que Jó veio antes da lei. Porém, nós observamos aqui que Jó, ele tinha de Deus a palavra. Mesmo ele não tendo, como nós temos aqui um livro, a Bíblia Sagrada, ou um pergaminho no tempo passado, ele tinha na tábua do seu coração, pastor Reginaldo, a palavra de Deus. Aleluia. Então ele santificava os seus filhos através da palavra. Mas diz a palavra de Deus que havia uma preocupação no seu coração, de que os seus filhos pecassem ou blasfemassem diante de Deus no momento dos seus banquetes, por causa do vinho, da farra, do dinheiro. Então o que é que Jó fazia? Tomava sacrifícios e ali ele oferecia por cada um dos seus filhos. Agora essa vem a parte do pai e da mãe. Quem de vós nunca jejuou pelo filho, não fez o sacrifício pelo filho? Ou não comprou uma coisa que você não podia, teve que arrumar uma dívida até para poder fazer algo pelo filho? E diz a palavra que Jó não poupava o sacrifício, ele tomava cada sacrifício para cada filho. Eram muitos, eram 10, 7 homens e 3 mulheres. Então Jó oferecia a Deus e dizia: Senhor, esse aqui é pelo meu primogênito, Senhor. Perdoa ele. Quem sabe ele pecou no pensamento. A Bíblia não diz que eles pecaram, mas ele diz: quem sabe eles pecaram ou blasfemaram contra Deus. Uma coisa é você ver a pessoa pecar, e outra coisa é você dizer que ela pecou sem você ver. Ele disse: talvez eles pecaram. E ali ele pedia por eles a Deus perdão e oferecia o sacrifício a Deus. Olha que exemplo de pai. Ele tirava do seu tempo, da sua fazenda, para oferecer a Deus pelos seus filhos. O Salmo diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia, Jesus. Os nossos filhos são a nossa herança. É dado por Deus e merecem todo
disciplina, cara. Então observa que Jó não olhava, irmã obreira Cícera, para o filho do meio e dizia: não, eu vou oferecer por esse aqui, porque ele me agrada mais. Eu não olhava para a filha mais velha ou a mais nova e dizia: não, essa aqui me agrada mais. Porque tem filho que é a cara do pai, tem filho que é a cara da mãe, né? No sentido não de aparência física, mas no sentido de personalidade, de agradar. Eu tenho uma que parece muito comigo, a Micaela. Quando eu fui pintar a igreja, abrir, lixar e pintar, ela estava lá comigo até 1 da manhã pintando, me ajudando. Há 3 anos atrás, praticamente. Estava menor do que isso, mas estava lá. E a mãe cuidando do bebê. E ela estava lá. Aleluia. Então cada um tem uma tendência para alguém. Mas não é por esse motivo que eu vou deixar de amar mais o Micael, por causa de amar mais a Micaela. E falar: Senhor, para essa aqui eu vou oferecer como fazia Eucana, dava porção dupla para Ana. Não era para Deus no lugar de Ana. Para Ana, não era para Deus por Ana, era para Ana, porque ele a amava. Então eu não posso chegar e falar: Senhor, isso aqui é pelo filho Micael, mas essa grande jarra aqui é Micaela. Não, é tudo igual. A partir do momento que você fizer distinção entre filhos, você vai ter problema em casa. Santo Deus. A Bíblia diz que nós devemos ensinar o caminho que eles devem andar. Diz que os filhos devem obedecer os pais no Senhor, mas que os pais também devem corrigir, mas não podem provocar neles a ira. Precisa vigiar. Então Jó aqui trazendo o exemplo de uma família para nós. Aleluia. Oferecia os sacrifícios, holocaustos e os santificava. Ou seja, preciso pregar para os filhos, eles querendo ou não ouvir. Aleluia. Mas continuando aqui, irmãos, onde eu quero chegar um pouco à frente, diz a palavra do Senhor que em um dia dos seus banquetes, na casa do primogênito, aquele que recebia a porção dupla por lei, né? Por lei, a porção dupla, embora ainda não havia sido escrita a lei, mas o primogênito fazendo festa na sua casa, aquele banquete, diz a palavra que o inimigo vê tudo o que está acontecendo lá embaixo. Santo. E aí ele já começa a projetar algo contra aquela família. Porque o diabo, irmãos, ele quer destruir as famílias. Quando ele tira a estrutura familiar, ele tira a estrutura espiritual. Acabou. Marido e mulher contendendo não tem vida espiritual. Filho, pai e mãe contendendo não tem vida espiritual, porque fica atormentado. E diz a Bíblia que uma certa vez, quando os filhos de Deus vieram apresentar ao Senhor, como nós fizemos leitura, e esse texto, ele é um texto, uma linguagem figurada, não é essa na parte dos filhos de Deus aqui, nos filhos de Jó, é uma linguagem literal, realmente é o que aconteceu, mas porém, quando diz respeito aos filhos de Deus, está falando aqui não dos filhos que, como diz lá em Cristo, lá em João 1:12, que aquele que acredita em Cristo se torna filho, tem o direito de ser chamado de filho de Deus. Esse é o filho por adoção, através da fé. Mas ele está falando aqui de filho por criação. E essa criação aqui eram os anjos de Deus. Até porque você pode observar que não tem como o filho subir lá em cima na glória. Porque quando Satanás, quando Deus pergunta de onde veio, ele diz: onde era a terra e passear por ela. Então ele não estava na terra, ele estava lá em cima. Certo? Amém? Amém. Então não eram pessoas comuns.
eram os anjos, as criaturas de Deus, que são filhos de Deus lá da glória. E diz a Bíblia que Satanás, ele veio entre eles. Aí Deus, ele olha para a curiosidade do diabo e ele diz: de onde vem Satanás? Santo Deus, aleluia. Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus olha e diz, você pergunta para ele: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus pode olhar lá de cima e falar para o diabo: você está observando o meu servo e a minha serva lá embaixo? Que há sinceridade no seu coração, que há integridade no seu coração. E Satanás disse, Deus disse: olha, não há ninguém na terra semelhante a ele. Aí Satanás olhou e disse: olha, mas porventura Jó te teve em vão? Santo Deus. O Senhor não tem acobertado de bens, prosperado a sua casa, cercado a sua fazenda para ninguém chegar lá? Aí Satanás diz: olha, toque tudo quanto tem, você vai ver se o Senhor vai ver se ele não blasfemará de ti diante da tua face. Tem momento, irmãos, que a gente precisa perder para a gente aprender mais. Então temos aqui, ele veio o insulto de Satanás. E ele disse: olha, então, já que você acha que é assim, então toca no que ele tem. Irmãos, se Deus permitir, lembra quando Jesus disse para Pedro: olha, Satanás queria se andar com você, mas eu não permiti. Ou seja, se Deus permitir, ele se anda com a gente. Se Deus permitir, o diabo destrói a nossa vida de uma hora para outra. A nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. É de uma hora para outra ele destrói. É por isso que o diabo não destrói, é porque Deus vela pela nossa vida. Os anjos acampam ao nosso redor, nos guardando e nos livrando do mal. O Senhor Deus, ele manda os anjos a guerrear contra as potestades do mal. Para quê? Para Satanás não nos derrubar nas suas armadilhas, não nos colocar nos seus laços, oh glória. Então, se Deus retirar a proteção da nossa vida, logo nós caímos. Por quê? Porque não há sustento na vida humana. Não há. É só por Deus que nós estamos aqui. Se eu estou de pé aqui hoje, é por Deus que eu estou de pé. Se você está de pé aqui hoje, é por Deus que você está de pé. Não é por você. Não é pelo seu mérito, pelo seu intelecto, pela sua oração apenas, não. É porque Deus te guardou do mal, te colocou com saúde, te deu intelecto, sabedoria para você estar de pé hoje na sua presença. É Deus que não permite Satanás entrar no teu sentimento e perverter a tua mente para você se virar, como está escrito lá em Romanos 1, aqueles que se inflamaram, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, que disse Deus que são dignos de morte. É por isso que nós estamos aqui na presença, é porque Deus protegeu a nossa mente e protegeu o nosso corpo de todas as ciladas do diabo. Então nós observamos que o inimigo, irmãos, ele quer tocar. Ele disse: não toca para o Senhor ver, ou seja, ele não pode tocar se Deus não permitir. Aleluia, mas ele não podendo tocar, ele diz: mas se o Senhor tocar, ele vai blasfemar. Ele está dizendo: olha, se alguém que está aqui perder alguma coisa na vida financeira, vai abandonar a igreja, a casa, o pastor, a obra, vai abandonar o Senhor. Mas Deus está dizendo: não, ele e ela não está aqui, não é porque tem alguma coisa, é porque eu escolhi, chamei pelo nome, escrevi o nome no livro da vida, levantei na minha presença, enchi com a virtude da presença, dei a ele a palavra, e é por isso que está na minha presença essa noite. Oh glória. Mas o diabo pensa que nós viemos somente porque queremos alguma coisa para a nossa vida.
Mas Deus disse: não, não é por isso. É porque a palavra arde no nosso coração. É porque o desejo de servir a Deus arde no nosso coração. O desejo de adorar arde no nosso coração. O desejo de pregar arde no nosso coração. O desejo de ver Deus batizado com o Espírito Santo arde no nosso coração. O desejo de ver o fluir de Deus na igreja arde no nosso coração. O desejo de ver Jesus passeando no meio do sete castiçais de ouro na sua igreja arde no nosso coração. Jesus, ele disse que ele passeia no meio da sua igreja. E se Jesus ele entra na casa, é para nos observar na casa. E aí ele começa a ver o pensamento, ele começa a ver a necessidade. Jesus começa a ver o plano, o propósito, aleluia, a estrutura, a fragilidade. Ele começa a ver tudo sobre nós. Aleluia, diz que ele anda no meio da igreja, ele passeia no meio da sua igreja sobre a terra. E se Jesus ele entra na igreja, ele não entra apenas por entrar, ele entra para agir na nossa vida. Glória a Deus. Ele disse: se tiver dois ou três, ele disse: eu estou presente. Jesus disse. E Jesus não anda em vão. Ele sempre vem com propósito. É igual nós estar aqui, não estamos aqui em vão porque deveria, porque é conveniente. Não, nós estamos aqui porque há um propósito de Deus na nossa vida. Aleluia. Às vezes tem pessoa que nem queria vir, mas Deus falou: não, você tem que estar lá. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida e você precisa caminhar na presença dEle e fazer a sua obra sobre a terra. Aleluia. Então nós temos a família, né, que é da genética, pai, filho, mãe, filho, filha. E nós temos também a família espiritual, aquela que Jesus ele diz para aqueles homens que vieram falar com ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando. Jesus estava ocupado na obra. Ele diz: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, que ouvem a sua palavra e praticam, que fazem a vontade do Senhor, do meu Deus, do meu Pai aqui sobre a terra. Ele está dizendo que há uma família que vem da genética, mas também há uma família espiritual. Há uma família que foi gerada em Cristo, no sacrifício, na palavra, glória. E essa família também ela faz parte da nossa vida sobre a terra. Porque se não tiver você, eu vou pregar para quem? Se não tiver você, o pastor vai orar por quem? Se você não tiver para falar alguma coisa aqui, quem o pastor vai ouvir? Quem? Vai ouvir você. Você faz parte da família, é membro do corpo de Cristo. Aleluia. E nós observamos aqui também na leitura que nós fizemos em Gênesis 1, onde os filhos de Deus que vieram da descendência de Sete, depois que Caim matou Abel, e os filhos dos homens que vieram da descendência lá de Enoque, filho de Caim. E tem outro Enoque também que é da descendência, né, de Sete, que foi transladado. E diz a Bíblia que os filhos de Deus, eles viram, pastor Reginaldo, a beleza das mulheres do mundo e começaram a tomar para si. Esses filhos de Deus aqui nesse termo está falando de filhos da terra, de homens. Não são anjos que vieram e tiveram relação com mulher que no caso não dá em casamento. Ele está falando agora aqui da relação dos filhos da genética, o filho da terra, os filhos dos homens. Aqui era na terra. E diz a Bíblia que esses filhos dos homens começaram a tomar para si mulheres dentre as filhas dos homens. Ou seja, eles deixaram a importância do princípio, pastor Reginaldo, para quê? Para ir para a aparência física. Eles abandonaram a estrutura da família, que era o envolvimento de pessoas de Deus com pessoas de Deus. Para quê? Para se envolver com pessoas do mundo por causa da aparência, da beleza
e daquilo que agradava os seus olhos. Mas nós temos que tomar cuidado. Aleluia, Jesus. E aí Deus viu que havia maldade no coração do homem. E ele disse: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Você pode observar o texto que ele está falando dos homens. Falou: este é mortal e os seus dias serão 120 anos. Então nós observamos aqui que os filhos de Deus abandonaram os princípios. Para quê? Para agradar os seus olhos com os deleites da vida. E a igreja de Deus não pode entrar por esse caminho. A igreja de Deus não pode se deixar levar pelas coisas que agradam os seus olhos. Amém? Prepara aí, minha esposa, o louvor, por favor. 5 minutos aqui para você louvar, para a gente estar encerrando. Prepara o louvor e vem.